Boa. Zé Maria Trindade, vamos lá, Zé, vamos abrir os trabalhos desta segunda-feira, porque amanhã o presidente Jair Bolsonaro faz o discurso inaugural da 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, né? Ô Zé, o discurso já tá gravado, né? Oi, Messias, já tá gravado, sim. A história é a seguinte, Paulo, o presidente Jair Bolsonaro ele já fez, né, no ano passado, essa abertura da sessão, onde ele discutiu assuntos internos e também relações do Brasil com outros países, e agora, diante da pandemia, será uma sessão virtual e continua a tradição do Brasil abrir a reunião. O discurso foi gravado, o presidente colocado atrás de um celular, e aí tem duas versões. A primeira é de que, sendo gravado, o discurso, evidentemente, perde um pouco daquele impacto que todos estariam ali exatamente aguardando o pronunciamento dele ao vivo. Mas algumas pessoas dizem, pessoas ligadas aí ao comércio exterior, ligados às relações internacionais, dizem que um discurso assim gravado indica uma posição muito mais firme e muito mais densa do que pensa o Brasil. Porque, apesar de verdadeiro, um discurso aberto, às vezes o presidente escorrega, o presidente de qualquer país escorrega, acaba sendo emocional e muda um pouco o sentido. Sendo gravado, não. Simboliza exatamente o que pensa o país sobre os temas. O presidente vai, primeiramente, falar sobre a pandemia. Ele defende a postura do Brasil, ele defende a ação que o governo queria implantar e não conseguiu, de uma abertura maior e proteção aos vulneráveis. Mesmo assim, ele apresenta os resultados e, olha, Paulo, são positivos. Se você acompanhar as curvas, o Brasil não teve aquele pico perigoso que outros países experimentaram e que levaram os hospitais a colapsos gravíssimos, né? Aqui no Brasil, houve uma subida, um patamar alto, contínuo, né? Se fosse desenhado, seria até difícil de seguir isso, que eu também não entendo essa história assim, a pandemia está descontrolada, está sem controle. Ninguém controla isso. Seria, como diz o Augusto, alguém que ficaria com os vírus nas mãos e diria, vamos mandar 30 para tal estado, 40 para tal estado, que é mais populoso e tal. Então, ninguém tem controle. Então, o presidente Jair Bolsonaro vai demonstrar, inclusive através de números e gráficos, né, que ele tem, de que o Brasil se portou muito bem na defesa dos brasileiros e no controle da pandemia por aqui. Por outro lado, ele vai mostrar também sobre as queimadas, dizendo que é sazonal e que todo ano acontece isso mesmo e que não há incentivo do governo brasileiro em promover queimadas e muito menos que o nosso agronegócio demanda ou depende exatamente desse processo. Então será um discurso bem de defesa, viu? É bem de defesa e já está gravado, portanto. Boa, Zé. Joel, deixa eu te pedir uma coisa. Eu queria que você dividisse o seu raciocínio agora nesse comentário em dois, tá? Primeiro, eu queria que você falasse o que você acha que o presidente vai falar nesse discurso. Depois, eu queria que você falasse o que você gostaria de ouvir do presidente da República num discurso lá na ONU. Vai lá, Joel. Vamos lá. Eu acho que o presidente vai adotar um tom defensivo e reativo nesse discurso gravado dele. Ele vai dizer que essa percepção internacional de graves problemas no Brasil, no que diz respeito ao coronavírus e no que diz respeito às queimadas e ao meio ambiente, que é tudo construção fictícia, que o problema não existe ou que os problemas que existem são espontâneos e não tem muito que se possa fazer por eles. O presidente, o governo Bolsonaro, de maneira geral, ele trata essas questões, especialmente a questão ambiental, como basicamente um problema de comunicação. A gente precisa comunicar de uma forma eficaz e vencer uma guerra de narrativas. Ele nega que exista um problema real. E eu acho que esse é o primeiro erro do governo. Então, o que eu acho que ele deveria falar? O governo deveria começar assumindo, aceitando que sim, existem desafios e problemas enormes na área ambiental que têm se deteriorado no Brasil ao longo dos últimos anos e mostrar daí, em resposta a isso, as medidas que o governo está tomando e pretende tomar para resolver isso. Não é negar que o problema existe. O problema existe, o mundo inteiro está vendo. Não é só países que querem competir com a gente no comércio, na agricultura, como a França, que estão vendo isso. Até o nosso grande aliado, por exemplo, para aquele tratado econômico, Mercosul, União Europeia, o nosso grande aliado na Europa, um deles é a Alemanha. Até o novo embaixador alemão aqui no Brasil já apontou com todas as letras isso. No Fórum Econômico em Davos, no início do ano, também, o Brasil recebeu um recado claro
dizendo, olha, a situação ambiental não está boa. Quem diz isso são os dados concretos, inclusive do INPE. Não é ONG francesa falando, é o nosso, é o Estado brasileiro, dados oficiais, trabalho sério, mostrando uma deterioração. Então o Bolsonaro deveria aceitar, sim, existem problemas, mas também mostrar, estamos tomando medidas. Olha, a gente está planejando isso aqui, vamos fazer um investimento aqui, vamos ter esses programas, vamos combater. O Mourão foi um pouco nessa direção, né? O Mourão foi colocado para cuidar da situação na Amazônia. Pantanal ainda não. Talvez até o Mourão tenha que chegar ali. Mas até agora a gente não tem visto resultados. Esse é o problema. E se não existir resultados, não há comunicação que dê conta. O mundo inteiro está vendo. Ninguém é trouxa a ponto de acreditar em tudo que saia da boca de um chefe de Estado. Tem que ter resultados concretos para mostrar também. Perfeito. E isso está faltando no Brasil. Perfeito. Adriles, mesma coisa para você. O que você acha que ele vai falar e o que você gostaria que ele falasse? O que eu acho que o presidente vai falar, provavelmente é o que ele vai dizer. Vou ter uma relação quase telepática. O que o Bolsonaro deve apontar no seu discurso em relação ao grande meio ambiente é que o meio ambiente é um ambiente, sobretudo, humano. Ele devia dizer para Greta Thunberg abraçar pessoas como faz o nosso grande ministro Salles, dar esgoto, possibilidade de endinheiramento para índio, para caboclo, para pessoa pobre, oferir os lucros das grandes riquezas minerais que tem na Amazônia, por exemplo, né? Falar que a gente tem um agronegócio sustentável, uma energia limpa, que os grandes pecuaristas, os grandes fazendeiros não precisam queimar florestas, porque eles já têm, só num solo, por exemplo, a produção de grãos aumentou 6 vezes no mesmo território, ou seja, tem dados que favorecem essa narrativa que é verdadeira, de que a gente preserva o meio ambiente e que o crime é uma exceção, que deve ser combatida, como está sendo combatida, com 4 vezes mais fiscais só na Amazônia, por exemplo. Agora, você tem mudanças climáticas sérias no mundo inteiro, aí sim, você tem um contingente que você não consegue combater, que é da própria natureza. E apontar, em vez de ficar na defensiva, como o Joel falou, os interesses socioeconômicos de países que já devastaram suas florestas e tem interesse em boicotar os produtos brasileiros e tem interesses em, de alguma forma, globalizar a Amazônia, né? Deveria também, e eu acho que ele vai fazer, apontar para a soberania dos estados nacionais, né? Sobretudo soberania contra entidades globalistas, supranacionais não eleitas, que querem enfiar a goela abaixo padrões de comportamento, padrões pseudocientíficos de combate à pandemia, por exemplo, que não deram certo, como o isolacionismo feito de maneira assodada em diferentes regiões, que tiveram diferentes disseminações do vírus, né? Que piorou a situação do mundo, piorou a situação da pobreza, colocou várias pessoas, vários grupos, milhões de pessoas numa situação de pobreza, de miséria, de fome, de desemprego, de piora de saúde mental, né? Ou seja, em não assodar a ciência em nome de comunidades pseudocientíficas que exercem ideologicamente a sua percepção de mundo, como tem, por exemplo, na revista Lancet, no editorial esdrúxulo que lançou agora, falando que as pessoas tinham que ir às ruas, que o Bolsonaro está deixando todo mundo aberto, ou seja, combater não uma falha de comunicação, mas combater uma comunicação ideopata que fazem para o governo. Mais 2 pontos que eu colocaria aqui, para ele falar, rapidinho. Deveria apontar a necessidade de um darwinismo sociocultural político, por exemplo, para apontar quem são os verdadeiros ditadores e genocidas e orientar caminhos para a deposição de déspotas como Maduro. Deveria apontar, sobretudo, para a ação afirmativa de toda a raça humana, para além de políticas identitárias divisionistas. E apontar a miscigenação brasileira como solução e caminho para acabar com qualquer tipo de divisão racial. Só isso.